Olá pessoal, eu hoje vou começar com um vídeo que é a primeira tabela que finalmente surgiu. Queria agradecer ao Adriano Augusto que comentou lá no nosso canal e pediu para que eu fizesse um vídeo referente ao processo de comissionamento de empresas de cobrança. Então, Adriano, muito obrigado por acompanhar o canal. Obrigado pelos feedbacks e obrigado pela sugestão. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa modalidade. Na verdade, todo processo de cobrança terceirizada tem duas formas de ser, né? Entre elas duas, resumidamente, né? Uma em torno de PA fixa, que é onde eu remunero por PA, ou seja, por posição de atendimento, então eu pago um valor fixo por PA. Essa modalidade ela tem inclusive algumas mudanças, onde eu posso não só pagar o valor fixo, mas eu posso pagar um valor fixo e também acrescentar um atingimento por um SLA, por exemplo. Vamos imaginar que a minha PA seja 12 mil reais, eu pago lá 8 mil reais fixo e de 8 a 12 eu pago baseado numa taxa de sucesso. E eu muitas vezes posso até ter um pouquinho além dos 12, pagar 13, 14, dependendo, ou seja, ou eu pago 8 se o cara fizer 0, ou eu pago 14 se ele me superar em 120% aquela minha meta, aqueles meus SLAs que eu indiquei. Então a primeira modalidade é de PA fixa, né? E aí tem essa modalidade de acrescentar uma variável, e a segunda é por success fee. Success fee significa, por taxa de sucesso. Então eu pago uma comissão sobre o valor recuperado efetivamente. Tá? Então, como é que esse processo ele traz de diferente? Primeiramente, a gente tem que pensar um pouquinho que etapa de cobrança que a gente está trabalhando. Esse acho que é o primeiro aspecto importante a ser considerado. Quando eu estou trabalhando uma etapa muito recente, vamos imaginar aqui um atraso até de 5 a 30 dias, por menor que eu faça esse percentual de comissão, existe um volume de pagamento espontâneo muito grande nessa etapa ainda. Então, pagar por success fee faixas de atraso muito recentes, com taxas de recuperação espontâneas muito altas, é algo que não é muito bem visto ou muito bem praticado pelo mercado. Então, a gente pode pensar que um modelo de success fee, de comissionamento, ele deve ser aplicado a partir aí de no mínimo 60 dias de atraso. E aí existem algumas questões, quer dizer, quando eu falo que eu estou pagando comissão, success fee, a minha tendência em termos de contratante é interferir menos na estratégia, porque já que eu estou pagando por sucesso, o sucesso tem que vir do prestador de serviço, do benefício que o prestador de serviço deve me dar. Ou seja, quando eu pago por PA fixa, eu estou pagando um valor fixo. Então eu estou pagando pelos recursos sentados naquela PA, pelos equipamentos, por tudo que a empresa de cobrança está me dando, e aí eu, credor, eu posso determinar qual é a estratégia que esse cara vai fazer para mim. Quando eu pago por success fee, esse processo já é um pouco diferente. Eu não vou ficar interferindo, vamos dizer assim, na estratégia. É óbvio que eu já falei em outros vídeos, que no meu ponto de vista, quando eu terceirizo uma operação, eu não largo essa operação, eu não deixo de estar evoluindo ou estar preocupado com ela ou estar interagindo com o meu contratado, mas eu tendo a interferir ou exigir menos as estratégias quando eu pago por um processo de comissão. Isso não impede que a gente demande determinados controles, determinados MAS, tudo isso. Mas, de novo, eu interfiro menos porque o sucesso que o contratado vai me dar é o que vai remunerar ele. Então, eu não posso ficar exigindo que ele faça além daquilo que ele entende sendo o ideal para ser remunerado.
É óbvio que aí tem sempre aquilo que eu já falei em outros vídeos. Muitas vezes os contratados, as empresas de cobrança, encontram sua zona de conforto, né? E elas tendem a não ir além daquela zona onde ele se remunera e ganha dinheiro. Então é óbvio que existe sempre aí aquela briga, né? Aquele cabo de guerra entre contratado e contratante, no sentido de buscar a melhor estratégia, o melhor posicionamento. E o que é importante nesse processo de comissão, né? Geralmente esse processo, quando uma empresa busca uma empresa prestadora de serviço, na grande maioria das vezes ele já tem lá os seus percentuais de comissão determinados, né? Então eu pago 10% na faixa de 60 a 90, eu pago 15% de 91 a 120, esses números são simplesmente exemplos. E aí quando eu faço esse modelo, né, muitas vezes o que acontece? A empresa pode chegar e falar, puxa, mas nessa faixa eu precisaria ganhar um pouco a mais, nessa faixa o meu cálculo é ganhar um pouco diferente. Toda vez que a gente procura trabalhar com isso, e no meu livro eu falo um pouco disso também, a gente procura entender como é que o mercado está praticando. Então, a gente tem um trabalho que é um trabalho de benchmark, de comissionamento de empresas de cobrança, tá? Onde a gente atualiza aí de tempos em tempos, onde eu sei lá que na faixa de 61 a 90, o mercado tem pago X% de comissão, dependendo inclusive de segmentos, né? Quando, por exemplo, a gente vê um contratante que é uma empresa de telecom, essa empresa geralmente ela paga, ela dá de benefício a telefonia. Então a tendência também é ele pagar uma taxa de comissionamento um pouquinho menor, porque ele já está dando um ganho que é a linha telefônica para que esse prestador de serviço consiga fazer seu trabalho usando esses canais. Então, quando a gente fala de uma empresa de telecom, a gente pode perceber que muitas vezes o comissionamento por success fee acaba sendo menor que uma empresa de varejo, financeira, banco, né? Mas isso vai variar basicamente por setor, como eu acabei de dizer, né? Então, empresas de varejo têm um determinado percentual de comissão, tudo isso. E qual que é a questão nesse ponto, né? É sempre importante a gente entender, a gente enquanto credor, né, entender se a minha tabela ela está adequada às condições de mercado. Então vamos imaginar o seguinte, né? Eu tenho uma cobrança que eu começo a atuar acima de 90 dias, e aí vamos imaginar que o meu percentual de comissão, e de novo, números hipotéticos, tá? Seja 10% na faixa de 61 a 90. E eu vejo que o mercado está praticando 15%. Né? Que legal, estou economizando. Não, nesse caso não tem economia. Nesse caso eu estou deixando de remunerar o cara a um patamar de mercado. E o que isso acontece? O que isso faz com que aconteça? A tendência é que eu remunerando esse prestador de serviço a taxas menores, né, ele vai me prover equipes menos eficientes. E aí quando eu falo em equipes menos eficientes, não são equipes despreparadas, equipes ruins de operação, porque sem dúvida nenhuma o prestador de serviço não mantém no seu quadro equipes desqualificadas, mas sem dúvida nenhuma ele vai direcionar equipes, por exemplo, com um custo mais barato, tá? O primeiro emprego do cara, aquele cara que acabou de entrar, que tem uma remuneração básica, aqueles funcionários mais qualificados, ele vai exatamente investir naquela carteira que dá maior remuneração, né? Então, de novo, não tem segredo. Não adianta eu achar como credor que eu tô ganhando o jogo economizando, porque nesse processo é óbvio que sempre tem economia, né? Mas não tem economia burra, né? Não adianta eu achar que eu vou pagar menos e o cara vai trabalhar mais. Eu tenho uma passagem, né? Que quando eu trabalhei na empresa de telecom na minha carreira, eu quando comecei a buscar empresas de cobrança, eu já vi meu primeiro dificultador, né? Eu tinha, na verdade, um percentual de comissão que era muito baixo,
né? Então, vamos imaginar, quando eu concorria lá na época, eu lembro que tinha uma grande empresa de cartões de crédito, né, que todo escritório de cobrança que eu ia, eu encontrava lá o logo dela, né, e ela pagava em torno de 20% de comissão. Eu pagava 10%. Né, e mais, o ticket médio deles era 3 mil, 2 mil reais. O meu era 200, 150 reais. Então, quer dizer, você imagina o seguinte, né? Um cara que cobrava uma dívida lá da administradora de cartões, 2 mil reais, 20%, ele ganhava 400 reais. Né? No meu, quando ele cobrava um ticket de 200, ele ganhava 20 reais. Então, ele tinha que cobrar 20 títulos meu para fazer um daquela empresa de cartões de crédito, né, para empatar com um daquela empresa de cartão de crédito. Então eu tive que buscar um processo não somente de adequar o meu percentual de comissão, mas sim buscar bonificações, por exemplo, ganhos adicionais a partir de atingimentos de metas, né? Porque senão aquela empresa muitas vezes ela não ia, ela ia deixar minha carteira de lado. E um outro fator importante, né? Era quem eu ia ter como parceiro. Talvez esse seja o maior fator, né? Que quando eu visitava empresas de cobrança nessa época, a minha carteira era uma carteira muito difícil, né? Era uma carteira com 95, quase 100 dias de atraso. O telefone estava bloqueado, então aquele primeiro número que o cliente tinha, né, para ser localizado, ele estava bloqueado. Meu ticket médio era muito baixo, e então o que acontecia? E eu tinha que competir com empresas, né, financeiras, bancos, administradores de cartão, né, e então eu tive que trazer um processo totalmente diferente. Eu tive que buscar empresas, né, e muitas vezes escolher empresas, né, ou dizer não para empresas que atuavam com esses grandes clientes, exatamente porque a minha carteira não ia ser tratada de forma diferenciada. Então o que eu tive que buscar na época? Eu tive que buscar na época muitas empresas novas, empresas muitas vezes pequenas, que queriam, na verdade, começar a trabalhar comigo na época, né, e eu tinha uma carteira relevante, né, mas empresas que na verdade tinham lá pequenos processos ainda crescendo, pessoas muito especializadas, mas se eu fosse competir de igual para igual buscando uma empresa que atuasse para um grande banco, sem dúvida nenhuma minha carteira ia ficar de lado. Então não é só o percentual de comissão, né? O que eu posso prover para o meu prestador de serviço. Eu, na época, por exemplo, eu tinha uma grande demanda que era localização, né? E localização não era um negócio barato e uma commodity com diversos prestadores de serviço como é hoje. E na época eu fiz um contrato guarda-chuva onde eu botei as empresas de cobrança que eu tinha, né? Eu, na verdade, figurando, né, como um contratante do serviço. Na verdade, o contrato não era diretamente meu. Eu tinha lá N contratos com as empresas de cobrança direto com aquela empresa de localização, mas aquilo era um guarda-chuva, onde eu garantia que aquelas empresas iam fazer X consultas. E com isso eu ganhei um custo muito baixo para cada uma das empresas, que se contratassem individualmente aquele serviço iam pagar um valor muito mais caro. Então, de novo, né, eu como credor, eu não posso pensar só em contratar uma empresa depois de ter escolhido, depois de ter avaliado todos os antecedentes, toda a estrutura dessa empresa, como os funcionários estão motivados dentro dessa empresa, né? Tudo aquilo que eu já falei em outros vídeos, né? Eu não posso simplesmente deixar ela lá e, beleza, eu estou fazendo a minha parte, ela faça a dela. Eu tenho que buscar, sem dúvida nenhuma, alternativas para que ela possa estar feliz cobrando minha carteira. E feliz significa bem remunerada e fazendo o resultado dela virar. Mas voltando no assunto de comissões, né? Eu lembro que em alguns momentos a gente chegou a fazer alguns trabalhos em época de go-on, né, onde a gente chegou numa empresa, a empresa tinha lá um modelo de comissão e a gente percebeu o seguinte, que a empresa ela tinha um percentual de comissão muito acima do que o mercado estava praticando, né?
E aí a gente falou, pô, olha só, eu acho que aqui tem uma oportunidade, né? Tem uma oportunidade da gente mudar isso daqui. Só que aí o que aconteceu? A empresa ela tomou uma decisão de falar, bom, beleza, se aqui eu tô pagando 20 e aqui estão pagando 10, então eu vou pagar 8. Putz, cara, ela saiu de 20 para 8. Não era esse bem o objetivo, né? E aí, quando a gente chega num processo desse, onde eu, credor, eu descubro que a minha comissão, ela tá ou acima da média, ou ela está abaixo da média, né? E aí, quando ela está abaixo da média, vamos imaginar o seguinte, puxa vida, ela tá 10 e o mercado tá pagando 15. Caramba, eu aumentar de 10 para 15, tudo bem, pode ser que eu aumente a minha recuperação, essa é a tendência, mas também pode ser que eu aumente o meu custo no primeiro momento. Então, o que geralmente a gente faz, né? Tanto quando ela está muito para cima ou muito para baixo. Eu não faço uma mudança simplesmente. Olha, meu percentual era 10, agora vai ser 15. Qual é a forma inteligente de fazer isso? Olha, meu percentual de comissão era 15. Eu agora estou usando uma nova tabela de comissão, onde o que vai acontecer, tá? Eu vou manter o percentual de 15, porém o meu percentual de 15 vai ser para uma superação de um percentual X de recuperação. Para um padrão, ela vai baixar para 10. Mas se você atingir X%, e aí eu posso fazer uma cascata maior ainda. Eu tenho 15 e o mercado é 10, legal, eu vou pagar 10 no processo normal, eu vou pagar 12 se ele superar um pouquinho, eu vou pagar, sei lá, 13, 14, vou pagar 16 e assim por diante. Então eu não preciso sair de um processo, né, que vai gerar no primeiro momento um aumento de custo, sem dúvida, né, e virar a chave totalmente. Eu posso acrescer um processo de cascata por sucesso e por percentual de atingimento de meta. E aí, voltando no vídeo que eu falo de metas, sempre importante a gente saber que meta que eu estou estabelecendo, que meta que eu estou indicando para essa empresa de cobrança, né? Será que essa meta ela é atingível? Será que essa meta ela é efetivamente possível ser atingível? Né? Então, de novo, como é que eu faço isso? Posso fazer um Champion Challenge. Pego uma parte da minha carteira que não faço nada com ela, vejo o meu percentual de recuperação espontânea aqui e a partir daí eu estabeleço lá, se eu tenho 2% de recuperação espontânea, legal, qual é a faixa e quanto que eu vou agregar? Então eu espero 4, eu espero 3, vou dar uma meta de 4,5, enfim. Gente, aí é a matemática normal desse processo. E sempre é importante, então, eu estar antenado ao mercado, né? Pergunto, por exemplo, se eu não consigo, se eu não tenho contatos que me permitam ter um benchmark, eu vou para minha empresa de cobrança e vou perguntar para ele. Mas Tambellini, mas e se ele me mentir para mim? Pô, se ele mentir para você, tem um sério problema de confiança. Esse cara não pode trabalhar com você se você acha que ele vai mentir para você, você não confia nele. E se você não confia nele, não existe relação sem confiança. Né? Toda hora que a gente vai discutir alguma coisa e a gente fala, pergunta para o escritório, pede para o escritório te mandar, mas e se ele mentir para mim? Se ele mentir para você, você está desconfiando dele. Você está abalando o pilar principal de qualquer relação, que é a confiança. Né? Então, a gente não pode imaginar que de um lado tem um cara querendo me passar a perna. Ele tem que ser visto como um parceiro meu. Se eu não estiver vendo ele como meu parceiro, tem algum problema. Né? E aí eu não posso trabalhar com ele, se eu não confio nele. Se eu não confio nele, se eu não confio em ninguém, eu não terceirizo cobrança. Também tem isso. Eu já vi e conheci empresas que tiveram péssimas experiências com empresas de cobrança e até hoje são super resistentes para contratar empresas de cobrança. Né? Se eu vou tratar a empresa de uma forma que eu não confio nela, faço dentro de casa, né? É mais fair, é mais justo. Eu não posso acreditar que um cara que abriu uma empresa, que atua nesse segmento, né? E aí, de novo, gente, tem gente de todo tipo? Sempre, em todos os segmentos tem, né? Mas a grande maioria das empresas a gente tende a acreditar que são empresas íntegras, né? E que estão lá para fazer com que o objetivo deles seja alcançado, tanto financeiro
como social, como empreendedor, como tudo que faz parte de alguém que abre uma empresa. Além disso, além de todo o processo que a gente tem de comissionamento por Success Fee, eu posso ter campanhas específicas, bonificações em períodos. Olha, eu estou pagando para você lá 10%, beleza, bonitinho, mas olha, de 3 em 3 meses eu vou fazer uma avaliação. E se você superar um percentual que eu estabelecer, eu vou te dar mais 5 mil reais, mais 10 mil reais, mais X mil reais, dependendo de quanto cabe nessa minha carteira, mas eu vou te dar uma bonificação, eu vou te dar um processo além daquele básico de comissionamento. E aí eu posso estabelecer, inclusive, que esse valor adicional, ele pode estar direcionado, inclusive, para os operadores da carteira. Eu posso exigir isso, eu como credor. E aí a gente aproveita esse pedacinho para falar, inclusive, o quanto que a gente está preocupado também com campanhas motivacionais que permitam com que o operador... E lembre-se, uma empresa de cobrança ela não tem uma única carteira, pelo menos na sua grande maioria de empresas que eu conheço, elas têm N carteiras, e um operador, quando está sentado naquela carteira, ele está olhando as outras que tem do lado. E aí a outra lá bota uma bexiga, dá um bombom, dá um prêmio, bota lá uma bicicleta, uma moto, um carro, cara, e a minha aqui? A minha não bota nada? Porra, eu não ganho nada mais, fora o meu salário, puta, mas esse cara é um mercenário. Não é mercenário, ele tá olhando e tá vendo que do lado dele tem algo diferente. Do lado dele tem uma empresa que tá bonificando, tá dando algo a mais, Por que eu não posso ter também? Então é muito importante que eu, como credor, também pense, no que eu posso fazer para agregar resultado na minha operação. E aí, de novo, gente, administrar isso, como eu falei já, terceirizar não é contratar alguém e largar a operação em alguém que é especialista. Terceirizar é você deixar aquilo que você não entende como sendo especialista na mão de uma outra pessoa, de uma outra empresa, mas sim monitorar, estar do lado, estar participando da gestão, estar conhecendo as dificuldades. Não dá para terceirizar e largar a operação fingindo e achando que esse negócio vai resultar em alguma coisa positiva para você. Beleza, gente? Hoje é isso. Adriano, mais uma vez eu queria te agradecer pela sugestão. Eu espero que eu tenha atendido um pouquinho das suas expectativas aí, falando um pouquinho desse assunto. Se não, eu continuo com o canal aberto aí. Você que está curtindo os vídeos, assistindo o canal, tem aí a ideia de querer ouvir sobre algum tema, faça como o Adriano. Por favor, me mande mensagem e eu, no momento certo, no momento adequado, no momento que eu conseguir, eu vou estar falando sobre o assunto e tabelando com vocês. Muito obrigado, gente, e até a próxima.